O futurismo. O futurismo é um fenômeno europeu e desperta interesse porque, entre outras razões, não se fechou, ao contrário do que afirma a escola formal russa, nos limites da arte, mas, desde o início, se ligou aos acontecimentos políticos e sociais, sobretudo na Itália. O futurismo reflete, na arte, o período histórico, que começou em meados dos anos 1890 e acabou na Guerra Mundial. A sociedade capitalista conheceu 2 decênios de ascensão econômica sem precedente, que derrubou velhos conceitos de riqueza e de poder, elaborou novos padrões, novos critérios do possível e do impossível e impulsionou o povo a novos atos ousados. O movimento social, ao mesmo tempo, vivia, oficialmente, segundo o automatismo da véspera. A paz armada, com as indolências da diplomacia, o oco sistema parlamentar, a política interna e externa baseadas num sistema de válvulas de segurança e de freios, tudo isso pesava, duramente, sobre a poesia, quando o ar carregado de eletricidade acumulada pronunciava a iminência de grandes explosões. O futurismo deu o sinal premonitório na arte. Observa-se um fenômeno que se repetiu mais de uma vez na história. Os países atrasados, que não possuem um grau especial de cultura, espelhavam na sua ideologia as conquistas dos países avançados com maior brilho e maior força. Assim, o pensamento alemão dos séculos XVIII e XIX refletiu as realizações econômicas da Inglaterra e os avanços políticos da França. O futurismo, da mesma forma, adquiriu mais brilhante expressão não na América ou na Alemanha, mas na Itália e na Rússia. A arte, com exceção da arquitetura, só se baseia na técnica, em última instância, isto é, na medida em que a técnica serve de fundamento para todas as superestruturas. A dependência prática da arte, principalmente a das palavras, diante da técnica, não conta. Pode-se escrever um poema que cante os arranha-céus, os dirigíveis e os submarinos num recanto afastado de qualquer província russa, sobre um papel amarelo e com um pedaço de lápis. Basta que os arranha-céus, os dirigíveis e os submarinos existam na América para inflamar a imaginação ardente dessa província. Nenhum material se transporta com maior facilidade do que a linguagem. O futurismo nasceu nos meandros da arte burguesa. E não podia nascer de outra forma. Seu caráter de oposição violenta não contradiz esse fato. A intelectualidade é extremamente heterogênea. Toda escola de arte reconhecida recebe, ao mesmo tempo, uma boa remuneração. É dirigida por mandarins com os seus pequenos botões. Esses mandarins da arte geralmente expõem os métodos de suas escolas com a maior sutileza, esgotando, no mesmo golpe, sua provisão de pólvora. Então, sobrevém alguma alteração objetiva, uma sublevação política ou uma tempestade social, e excitam-se a boêmia literária, a juventude, os gênios em idade de prestar o serviço militar, que, amaldiçoando a cultura burguesa farta e vulgar, sonham secretamente com alguns botões para si, se possível, dourados. Aqueles estudiosos que, procurando definir a natureza social do futurismo nos primórdios, dão importância decisiva aos protestos violentos contra a vida e a arte burguesas, não conhecem suficientemente a história das tendências literárias. Os românticos, franceses ou alemães, falavam sempre, asperamente, da moralidade burguesa e da rotina. Ostentavam cabelos compridos, a tez esverdeada e Théophile Gautier, para acabar de cobrir de vergonha a burguesia, portava sensacional colete vermelho. A blusa amarela dos futuristas é sem dúvida alguma a sobrinha neta do colete romântico, que tanto horror suscitou entre os papais e as mamães. Sabe-se que nenhum cataclisma seguiu esses protestos de cabelos longos e colete vermelho do romantismo, e a opinião pública burguesa adotou, sem prejuízo, tais cavalheiros e canonizou-os nos seus livros escolares. É extremamente simples contrastar a dinâmica do futurismo italiano e suas simpatias pela revolução com o caráter decadente da burguesia. Não se deve representar a burguesia como um velho gato prestes a morrer. Não, a besta do imperialismo é audaciosa, ágil e tem garras. Será que a lição de 1914 já foi esquecida?
A burguesia, para fazer sua guerra, utilizou em grande parte os sentimentos e humores que, por natureza, se destinavam a nutrir a rebelião. Pintou-se a guerra na França como o arremate da Grande Revolução. A burguesia, efetivamente, não organizou revoluções em outros países? Na Itália, os intervencionistas, isto é, os que eram pela intervenção na guerra, eram os revolucionistas, ou seja, republicanos, maçons, social-chauvinistas e futuristas. Finalmente, o fascismo italiano não chegou ao poder por métodos revolucionários, acionando as massas, multidões de pessoas, fortalecendo-as e armando-as. Nem por acidente e nem por mal entendido, o futurismo italiano desembocou na torrente do fascismo. Tudo estava conforme à lei de causa e efeito. O futurismo russo nasceu numa sociedade que ainda cursava a escola preparatória da luta contra Rasputin e se aprestava para a Revolução Democrática de fevereiro de 1917. Isso trouxe vantagens ao nosso futurismo. Ele assimilou ritmos de movimento, de ação, de ataques e destruição ainda imprecisos. Conduziu a luta por um lugar ao sol com mais dureza, resolução e barulho do que todas as escolas precedentes, que se conciliava com o atavismo de seus rumores e de seus pontos de vista. O jovem futurista, de certo, não ia às fábricas, mas fazia muito ruído nos cafés, derrubava estantes de música, enfiava a blusa amarela, pintava suas faces e vagamente ameaçava com o punho. A revolução proletária na Rússia eclodiu antes que o futurismo se libertasse de suas infantilidades, de suas blusas amarelas, de sua excitação e antes que o reconhecessem, oficialmente, isto é, antes que o transformassem em uma escola artística politicamente inofensiva, de estilo aceitável. A tomada do poder pelo proletário surpreendeu o futurismo no momento em que ainda o perseguiam. Essa circunstância o empurrou para os novos senhores da situação, enquanto sua filosofia, isto é, sua falta de respeito pelos valores antigos e sua dinâmica, facilitava o seu contato e o aproximava da revolução. Mas o futurismo levou consigo, nessa nova etapa de seu desenvolvimento, as características de sua origem, a boêmia burguesa. O futurismo, na vanguarda da literatura, constitui um produto da poesia do passado como qualquer outra escola literária da atualidade. Dizer que o futurismo libertou a arte de suas ligações milenares com a burguesia, como escreveu o camarada Chujac, é apreciar de maneira vulgar esses milênios. O apelo dos futuristas para o rompimento com o passado, para livrar-se de Pushkin, para liquidar a tradição, etc., possui um significado na medida em que se dirige à velha casta literária, ao círculo fechado da inteligentícia. O apelo, em outros tempos, só tem sentido na medida em que os futuristas procuram cortar o cordão umbilical que os liga aos pontífices da tradição literária burguesa. Esse apelo, entretanto, torna-se um disparate evidente tão logo o dirigem ao proletariado. A classe operária não rompe e não pode romper com a tradição literária, porque não se encontra presa, de modo algum, a essa tradição. A classe operária não conhece a velha literatura. Deve ainda familiarizar-se com ela, dominar Pushkin, absorvê-lo e assim superá-lo. A ruptura dos futuristas com o passado representa, sobretudo, uma tempestade no mundo fechado da inteligentícia que se ergueu sobre Pushkin, Fetch, Yurtsev, Brюсов, Beaumont e Bloch, que são passivos, não porque uma veneração supersticiosa pelas formas do passado a infectasse, mas porque ela não tem nada em si que exija novas formas. Simplesmente nada tem a dizer. Repete sentimentos antigos com palavras novas. Os futuristas agiram bem quando com ela romperam. Mas não é preciso transformar essa ruptura numa lei de desenvolvimento universal. Na exagerada recusa do passado pelos futuristas, não se esconde um ponto de vista do operário revolucionário, mas o niilismo do boêmio. Nós, marxistas, vivemos com as tradições. Nem por isso deixamos de ser revolucionários. Estudamos e guardamos vivas as tradições da Comuna de Paris, mesmo antes de nossa primeira revolução. Depois, as tradições de 1905 a elas se somaram, e delas nos alimentamos enquanto preparávamos a segunda revolução. E, remontando-nos a tempos mais distantes, ligamos a Comuna às jornadas de junho de 1848 e à Grande Revolução Francesa.
Também no domínio da teoria, baseamo-nos através de Marx, em Hegel e nos clássicos da economia inglesa. Nós que nos educamos e iniciamos a luta numa época de desenvolvimento orgânico da sociedade, vivemos entre as tradições revolucionárias. Mais de uma tendência literária nasceu às nossas vistas, declarou impiedosa guerra ao espírito burguês e olhou-nos de soslaio. Assim, o vento como gira em torvelinhos dentro de seus próprios círculos, esses revolucionários literários, destruidores de tradições, reencontraram sempre os caminhos da academia. A Revolução de Outubro parecia à inteligentícia, inclusive à sua esquerda literária, como a destruição total do mundo conhecido, esse mesmo mundo com o qual ela de vez em quando rompia, buscando criar novas escolas, e, invariavelmente, retornava. Para nós, ao contrário, a Revolução encarnava uma tradição familiar, assimilada. Abandonando um mundo que teoricamente rejeitávamos e, na prática, minamos, penetraríamos em outro, com o qual nos familiarizamos pela tradição e pela imaginação. O tipo psicológico do comunista, homem político revolucionário, opõe-se nisso ao do futurista, revolucionário e inovador da forma. Eis a fonte dos maus entendidos que nos separam. O mal não reside na negação pelo futurismo das santas tradições da inteligentícia. Reside, ao contrário, no fato de que o futurismo não se sente integrado na tradição revolucionária. O futurismo caiu logo que entramos na Revolução. A situação não é tão desesperada. O futurismo não voltará a seus círculos, porque eles não existem mais. E essa circunstância, não sem significação, dá ao futurismo a possibilidade de um renascimento, de entrar na nova arte, não como a tendência determinante, mas como um de seus componentes importantes. O futurismo russo formou-se de diversos elementos muito independentes uns dos outros e, por vezes, contraditórios. Há construções e ensaios filológicos consideravelmente imbuídos de arcaísmos, como Klebnikov, Kruchenik, que, em todo caso, não pertencem à poesia, uma poética, isto é, uma teoria dos procedimentos e métodos da arte das palavras, uma filosofia e mesmo duas filosofias da arte, uma formalista e outra com tendências marxistas, que, enfim, a própria poesia, criação viva. Não consideramos a insolência literária como um elemento independente, ela geralmente se combina com um desses elementos fundamentais. Quando Kruchenik diz que sílabas desprovidas de sentido, dir, bu, til, contém mais poesia do que todo Pushkin ou qualquer coisa parecida, isso se encontra a meio caminho entre a poética filológica e, me perdoem, a insolência de mau gosto. A ideia de Kruchenik sob uma mais sóbria forma significa que a orquestração do verso na chave do dir, bu, til convém mais à estrutura da língua russa e ao espírito de seus sons do que a orquestração de Pushkin, inconscientemente influenciado pelo idioma francês. É evidente, quer seja justo ou não, que dir, bu, til não constituem um extrato de obra futurista. Assim, realmente não há nada a comparar. Talvez alguém escreva poemas nessa chave musical e filológica que se tornem superiores aos de Pushkin, mas temos de esperar. A criação de palavras de Klebnikov e de Kruchenik está igualmente fora da arte poética. É uma filologia de caráter duvidoso, em parte fonética, mas de nenhum modo poesia. A língua certamente vive e se desenvolve, criando palavras dela mesma e eliminando as antigas. Ela o faz, entretanto, de modo muito cauteloso, calculado, de acordo com suas estritas necessidades. Toda a grande época nova impulsiona a língua. Esta absorve precipitadamente enorme número de neologismos e depois procede a uma espécie de registro, rejeitando tudo o que é supérfluo e estranho. A fabricação de Klebnikov ou de Kruchenik de 10 ou 100 novas palavras, derivadas de raízes existentes, pode despertar certo interesse filológico. Pode, numa certa e muito pequena medida, facilitar o desenvolvimento do idioma e mesmo da linguagem poética, anunciar um período no qual a evolução da fala será dirigida mais conscientemente. Esse mesmo trabalho subsidiário para a arte está fora da poesia. Não existe razão alguma para cair-se em um estado de êxtase piedoso aos sons dessa poesia suprarracional, que se assemelha a exercícios e escalas musicais de virtuosidade verbal, úteis talvez nos cadernos dos alunos, mas totalmente impróprias para o concerto. Tentar, em todo caso, substituir a poesia pelos exercícios da superrazão acabaria por estrangular a poesia. O futurismo não seguirá esse caminho. Mayakovsky, que indiscutivelmente é um poeta, toma geralmente suas palavras no dicionário clássico de Dao e muito raramente no vocabulário de Klebnikov ou de Kruchenik.
e na medida em que passa o tempo, Mayakovsky emprega cada vez mais esparsamente construções de palavras arbitrárias ou neologismos. Os problemas levantados pelos teóricos do Grupo Leff a respeito da arte e da indústria das máquinas, da arte que não embeleza a vida, mas a modela, da influência sobre o desenvolvimento da linguagem e a formação sistemática de palavras, da biomecânica como educação das atividades do homem, no sentido de maior racionalidade e, por conseguinte, de maior beleza, são todos problemas extremamente importantes e interessantes na perspectiva da edificação de uma cultura socialista. Leff, infelizmente, colora a discussão desses problemas com o sectarismo utópico. Mesmo quando definem corretamente a tendência geral do desenvolvimento no domínio da arte ou da vida, os teóricos daquele grupo antecipam a história e opõem seu esquema ou sua receita ao que existe. Eles não dispõem de nenhuma ponte para o futuro. Lembram os anarquistas que, antecipando a ausência de governo no futuro, opõem seus esquemas à política, aos parlamentos e a diversas outras realidades que o atual barco do Estado deve, evidentemente, jogar na sua imaginação pelas amoradas. Eles, na prática, enterram o nariz antes de libertar o rabo. Mayakovsky prova com versos complicados e rimados o caráter supérfluo do verso e da rima, e promete escrever fórmulas matemáticas, embora haja matemáticos para essa tarefa. Quando Meyerhold, um experimentador apaixonado, o furioso Vissarion Bielinski do teatro, produz em cena movimentos semi-rítmicos que ensinou a atores muito fracos no diálogo e chama isso de biomecânica, o resultado é um aborto. Precipitar o que só pode desenvolver-se como parte integrante do futuro e materializar apressadamente essa antecipação parcial no estado de miséria ilumissa diante das luzes mortas da ribalta apenas dá a impressão de diletantismo provinciano. E não existe nada mais hostil à nova arte do que o provincialismo e o diletantismo. A nova arquitetura constituirá-se de dois elementos, um novo problema e uma nova técnica de utilização dos materiais, em parte novos, em parte antigos. O novo problema não será a construção de um templo, de um castelo ou de um hotel particular, mas sobretudo de uma casa popular, de um hotel popular, de um domicílio, de uma casa coletiva, de uma escola de grandes dimensões. A situação econômica do país no momento em que a arquitetura estiver prestes a resolver seus problemas determinará a utilização dos materiais. Arrancar do futuro a construção arquitetônica implica um ato arbitrário, mais ou menos inteligente e individual, e um novo estilo não pode associar-se ao arbítrio. Os próprios escritores Leff sublinham corretamente que um novo estilo se desenvolve onde a indústria mecânica serve às necessidades do consumidor impessoal. O aparelho telefônico é um exemplo de novo estilo. Os vagões-leito, as escadas, os elevadores e as estações do metrô, eis um indiscutível exemplo de novo estilo, assim como as pontes metálicas, os mercados cobertos, os arranha-céus e os gandastes. Assim, fora de um problema prático e de um trabalho sério para resolvê-lo, não se pode criar um novo estilo arquitetônico. A tentativa de criar tal estilo, deduzindo-o da natureza do proletariado, do seu coletivismo, do seu ativismo, do seu ateísmo, etc., não passa do mais puro idealismo e só exprime o ego do seu autor, um alegorismo arbitrário e sempre o mesmo velho diletantismo provinciano. O erro de Leff, ou pelo menos de alguns dos seus teóricos, nos aparece sob sua forma mais generalizada quando exigem num ultimato a fusão da arte com a vida. Não é preciso demonstrar que a separação da arte dos outros aspectos da vida social resulta da estrutura de classes da sociedade. A sua autossuficiência, como se ela bastasse a si mesma, é o reverso da moeda, da transformação da arte em propriedade das classes privilegiadas. A evolução da arte no futuro seguirá o caminho de uma crescente fusão com a vida, isto é, com a produção, com as festas populares e com a vida coletiva. É bom que Leff o compreenda e o exponha, mas não apresentando à arte do presente um ultimato a curto prazo, como o fazem ao dizerem deixai o vosso ofício e fundir-vos com a vida. Os poetas, pintores, escultores, atores deveriam então parar de refletir, de representar, de escrever poemas, de pintar quadros, de talhar esculturas, de expressar-se diante da ribalta e introduzir sua arte diretamente na vida. Como? Onde? Por que portas? É preciso seguramente aplaudir toda a tentativa de incrementar tanto quanto possível o ritmo, o som e a cor nas festas populares, nos comícios e nas manifestações.
que tenha-se ao menos um pouco de imaginação histórica para compreender que mais de uma geração virá e desaparecerá entre a pobreza econômica e cultural dos dias de hoje e o momento em que a arte se fundirá com a vida, isto é, quando a vida enriquecerá em proporções tais que se molderá inteiramente na arte. Para o bem ou para o mal, a arte como profissão subsistirá por muito tempo ainda, servindo de instrumento da educação artística e social das massas, de seu prazer estético, e isso ocorrerá não somente com a pintura e a poesia lírica, mas também com o romance, a comédia, a tragédia, a escultura e a sinfonia. Rejeitar a arte como forma de descrever e de imaginar o conhecimento, porque se opõe à arte burguesa contemplativa e impressionista dos últimos decênios, significa arrebatar das mãos da classe que construiu uma nova sociedade uma ferramenta da maior importância. A arte, dizem-nos, não é um espelho, é martelo, ela não reflete, modela. Ensina-se o manejo do martelo com o auxílio do espelho, de uma película sensível que registra todas as etapas do movimento. A fotografia e a cinematografia, graças à sua força descritiva, tornam-se instrumentos poderosos de educação no domínio do trabalho. Se não se pode dispensar o espelho, mesmo para barbear-se, como construir ou reconstruir sua vida sem o espelho da literatura? Ninguém, certamente, pede à nova literatura que tenha a impassibilidade de um espelho. Quanto mais profunda a literatura, quanto mais imbuída do desejo de modelar a vida, tanto mais, dinâmica e significativamente, poderá pintar a vida. Que significa recusar as experiências, ou seja, recusar a psicologia individual na literatura e no teatro? Eis um protesto tardio e de há muito desusado da ala esquerda da inteligência contra o realismo passivo de Chekhov e o simbolismo sonhador. Se as experiências de Tio Vânia perderam um pouco do seu brilho, e isso infelizmente ocorreu, também é certo que ele não é o único a possuir um mundo interior. De que modo, sob que bases e em nome de que arte se pode voltar as costas ao mundo interior do homem de hoje, que construiu um mundo exterior e assim se reconstruiu a si mesmo? Se a arte não ajudasse esse novo homem a educar-se, a fortificar-se e a aperfeiçoar-se, para que então serviria? E como pode organizar o mundo interior se não o penetra e não o reproduz? Aqui o futurismo repete somente suas próprias ladainhas, que agora estão completamente superadas. Pode-se dizer o mesmo da vida cotidiana. O futurismo levantou inicialmente um protesto contra a arte dos mesquinhos realistas, que se comportavam na vida como parasitas. A literatura estava sufocada e tornava-se estúpida no pequeno mundo estagnado do advogado, do estudante, da mulher amorosa, do funcionário público, do senhor Peredonov e de seus sentimentos, de suas alegrias e de suas dores. Deve-se, porém, levar o protesto contra os que vivem como parasitas ao ponto de separar a literatura das condições e das formas de vida humana. O protesto futurista contra um realismo superficial justificava-se historicamente na medida que abria caminho a uma nova reconstrução artística da vida, a uma destruição e a uma reconstrução sobre novos eixos. É curioso que, enquanto negue que a missão da arte consiste em pintar a vida, Lev cite Nepoputitsa, de Brick, como um modelo de prosa. Que é essa obra senão um quadro da vida cotidiana na forma de uma crônica quase comunista? O mal não reside no fato de que os comunistas ali não apareçam mansos como cordeiros ou duros como o aço, mas no fato de que entre o autor e o meio vulgar que ele descreve, não se percebe um mínimo de perspectiva. Para que a arte possa transformar, como também refletir, deve haver certa distância entre o artista e a vida, da mesma forma que entre o revolucionário e a realidade política. Em resposta às críticas, às vezes mais insultuosas do que convincentes, o camarada Chujak destaca o fato de que Lev está engajado num processo de contínua busca. Sem dúvida, Lev procura mais do que encontra. Isso, porém, não é razão suficiente para que o partido faça o que lhe recomenda Chujak com insistência: canonizar Lev ou uma de suas alas como arte comunista. É tão impossível canonizar pesquisas como armar um regimento com uma invenção não terminada.
Significa isso que Leff se encontra num falso caminho e que nada temos a fazer com esse movimento? Não, não se trata de que o partido tenha ideias definidas e fixas sobre as questões da arte do futuro que um certo grupo sabotaria. Não é esse o caso. O partido não tem e não pode ter decisões prontas sobre a versificação, a evolução do teatro, a renovação da linguagem literária, o estilo arquitetônico, etc., assim como nos outros setores, não tem e não pode ter decisões prontas sobre o melhor adubo, a mais correta organização dos transportes ou as metralhadoras mais perfeitas. No que concerne a metralhadoras, transportes e adubos, decisões práticas imediatamente se impõem. Que faz então o partido? Designa alguns de seus membros para a tarefa de estudar e resolver esses problemas, e controla-os pelos resultados práticos de suas atividades. A questão, no campo da arte, é ao mesmo tempo mais simples e mais complexa. No que se refere à utilização política da arte, ou à necessidade de impedir tal utilização pelos nossos inimigos, o partido tem suficientemente experiência, perspicácia, decisão e recursos. Mas o desenvolvimento real da arte e a luta por novas formas não faz parte de suas tarefas e preocupações. O partido não encarrega ninguém desse trabalho. Existem, porém, alguns pontos de contatos entre os problemas da arte, da política, da técnica e da economia, cujo estabelecimento se torna necessário para determinar a interdependência interna entre os problemas. O grupo Leff ocupa-se desse trabalho. Esse grupo salta, mergulha de um lado e de outro e, diga-se sem ofendê-lo, exagera no domínio da teoria. Não exageramos e não estamos prestes a exagerar em questões muito mais vitais, e tentamos seriamente corrigir os erros de tratamento ou do entusiasmo partidário no trabalho prático. Não temos nenhuma razão para duvidar que o Grupo Leff se esforça seriamente para trabalhar no interesse do socialismo, que se interessa profundamente pelos problemas das artes e que deseja orientar-se por critérios marxistas. Por que então começar com a ruptura e não com o esforço para influenciá-lo e assimilá-lo? A questão não requer urgência. O partido tem muito tempo para proceder a um exame, influenciar cuidadosamente e escolher. Ou possuímos tantas forças qualificadas que nos permitam gastar com prodigalidade? O centro de gravidade, afinal, não se encontra na elaboração teórica dos problemas da nova arte, mas na sua expressão poética. Qual é a situação do futurismo, de suas pesquisas e de suas realizações? Aqui há menos motivos para precipitação e intolerância. Ninguém pode negar inteiramente as realizações do futurismo na arte, sobretudo na poesia. O futurismo influenciou toda a nossa poesia moderna, direta ou indiretamente, com raras exceções. Não se pode contestar a influência de Mayakovsky sobre toda uma série de poetas operários. O construtivismo registra igualmente conquistas importantes, embora não de todo na direção que se traçara. Publicam-se continuamente artigos sobre a futilidade total e o caráter contra-revolucionário do futurismo, assinados por construtivistas. Os poemas futuristas, na maior parte das edições oficiais, saem ao lado das críticas mais acerbas. O Proletkult une-se aos futuristas por laços vivos. A revista Horn, o Clarim, aparece atualmente com evidente espírito futurista. Não existe certamente motivo para exagerar a importância desses fatos, porque eles ocorrem no seio de uma camada superior que, como quase todos os nossos grupos artísticos, mantém débeis ligações com as massas. Mas seria estúpido fechar-lhe os olhos e tratar o futurismo como invenção charlatanesca de uma inteligência decadente. Mesmo se amanhã se averiguasse que o futurismo está em declínio, não penso que isso seja totalmente impossível, ainda assim, agora ele tem mais força do que todas as tendências às custas das quais se desenvolveu. O futurismo russo, como já se disse, expressou inicialmente a revolta dos boêmios, isto é, da ala esquerda semipauperizada da inteligência contra o caráter de casta e fechado da estética burguesa. Através das roupagens dessa revolta poética, sentia-se a pressão de forças sociais profundas que o próprio futurismo não percebia.
A luta contra o velho vocabulário e a antiga sintaxe da poesia, independentemente de todas as suas extravagâncias boêmias, canalizava uma revolta contra um vocabulário rígido e escolhido, artificialmente, com o objetivo de que nada estranho o perturbasse. Constituía também uma revolta contra o impressionismo, que aspirava à vida através de uma palha, uma revolta contra o simbolismo, tornado falso na sua vida celeste, contra Zinaída Hípios e sua espécie, contra todos os outros limões espremidos e ossos de frango ruídos do pequeno mundo da inteligência liberal mística. Se examinamos atentamente o período decorrido, não podemos deixar de apreciar a contribuição vital e progressista da obra dos futuristas no domínio da filologia. Sem exagerar as dimensões dessa revolução na linguagem, devemos reconhecer que o futurismo expulsou da poesia muitas frases e termos gastos, substituindo-os por outros de sangue novo, e em alguns casos criou felizmente frases e termos novos que entraram ou estão prestes a entrar no vocabulário e podem enriquecer a língua viva. Essa observação se aplica não somente a palavras isoladas, como a palavras colocadas no meio de outras, isto é, à sintaxe. O futurismo, campo da combinação de palavras, assim como na da sua formação, passou realmente além dos limites que uma língua viva pode admitir. O mesmo ocorreu com a Revolução. Eis o pecado de todo movimento vivo. A Revolução, principalmente sua vanguarda consciente, demonstrou, entretanto, mais autocrítica do que os futuristas. Encontrou, em compensação, maior resistência externa e espera-se encontrará no futuro ainda mais. Os exageros desaparecerão e o trabalho essencialmente purificador e verdadeiramente revolucionário que se realiza na linguagem poética permanecerá. Deve-se, igualmente, reconhecer ou apreciar o trabalho criador e benéfico do futurismo quanto ao ritmo e à rima. Os indiferentes ou aqueles que simplesmente toleram esses assuntos porque os nossos antepassados nos legaram, podem considerar todas as inovações dos futuristas como problemas enfadonhos que exigem muita atenção. A esse propósito, pode-se levantar a questão sobre se, afinal, o ritmo e a rima são necessários. O próprio Mayakovsky, curiosamente, prova de vez em quando, e com versos de rimas muito complexas, que a rima supérflua é necessária. Um enfoque puramente lógico destrói a questão da forma artística. Ora, não se deve julgá-la com um raciocínio que não vai além da lógica formal, mas com o espírito que admite o irracional, enquanto vivo e fundamental à vida. A poesia é matéria mais emocional do que racional, e a psicologia humana que absorveu os ritmos biológicos, os ritmos e as combinações rítmicas ligados ao trabalho social, busca exprimi-los, sob forma idealizada, nos sons, nos cantos e nas palavras artísticas. Enquanto houver tal necessidade, as rimas e ritmos futuristas, mais flexíveis, mais audaciosos e mais variados, constituem uma conquista segura e válida. E a sua influência já ultrapassou os grupos puramente futuristas. As conquistas do futurismo, na orquestração do verso, são totalmente indiscutíveis. Não se deve esquecer que o som de uma palavra representa o acompanhamento acústico do sentido. Se os futuristas pecaram, e pecam ainda na sua preferência quase monstruosa pelo som contra o sentido, trata-se somente de um entusiasmo, da doença infantil do esquerdismo, e se deve rejeitar como delírio de uma nova escola poética que sentiu de um modo novo e com ouvido agudo o som em oposição à rotina cansativa das palavras. A maioria esmagadora dos operários, hoje, não se interessa certamente por essas questões. A maior parte da vanguarda da classe operária, com tarefas mais urgentes, está igualmente muito ocupada. Mas há um amanhã, e esse amanhã exigirá uma atitude mais atenta e mais precisa, mais sábia e mais artística diante da linguagem como um instrumento fundamental da cultura. Não somente diante da linguagem do verso, como da linguagem da prosa, particularmente da prosa. Uma palavra nunca encerra, precisamente, um conceito com toda a significação concreta com que o homem concebe em cada caso.
Uma palavra, por outro lado, possui um som e uma forma não só para o nosso ouvido e para os nossos olhos, mas também para a nossa lógica e nossa imaginação. O pensamento só terá possibilidade de tornar-se mais preciso através de cuidadosa seleção de palavras, isto é, depois de pesá-las de todos os modos, o que significa também do ponto de vista da acústica, e combiná-las da maneira mais expressiva. Não convém nesse terreno proceder às cegas. Fazem-se necessários instrumentos micrométricos. A rotina, a tradição, o hábito e a negligência devem dar lugar a um trabalho sistemático em profundidade. O futurismo, no seu melhor aspecto, traduz um protesto contra a atividade empírica, ao acaso, que forma poderosa escola literária e tem representantes muito influentes em todos os campos. Numa obra ainda inédita do camarada Gorlov, que ao meu ver descreve erroneamente a origem internacional do futurismo, viola a perspectiva histórica e o identifica com a poesia proletária, resumem-se as realizações daquela escola de maneira conscienciosa e sistemática. Gorlov destaca, corretamente, que a revolução futurista na forma, nascida de uma rebelião contra a antiga estética, reflete, no plano da teoria, a revolta contra a vida estagnada e fétida que produziu aquela estética. Essa vida também provocou em Mayakovsky, o maior poeta do futurismo, e nos seus amigos mais íntimos, uma revolta contra a ordem social que engendrou essa vida e essa estética repulsivas. Eis porque esses poetas estão organicamente ligados ao outubro. O esquema de Gorlov é correto, terá porém que se precisar e se definir ainda mais. É verdade que novas palavras e novas combinações de palavras, novas rimas e novos ritmos tornaram-se necessários, porque o futurismo, com a sua concepção do mundo, reagrupou acontecimentos e fatos, estabeleceu novas relações entre eles e as descobriu para si mesmo. O futurismo é contra o misticismo, a deificação passiva da natureza, a preguiça aristocrática ou de qualquer outra espécie, contra o devaneio e as lamúrias. É pela técnica, pela organização científica, pela máquina, pelo planejamento, pela vontade, pela coragem, pela rapidez, pela precisão e pelo novo homem armado de todas essas coisas. A conexão entre essa revolta estética e a revolta social e moral é direta. Todas as duas se inserem completamente na experiência de vida da nova, jovem, ativa e não domesticada fração da inteligência de esquerda dos boêmios criativos. A rebeldia contra o caráter limitado e contra a vulgaridade da antiga vida criou um novo estilo artístico como um meio de escape, um meio de liquidá-la. Em diferentes combinações e sobre diferentes bases históricas, vimos a rebeldia da inteligência produzir mais um novo estilo. E terminava assim, mas dessa vez, a revolução proletária apanhou o futurismo num certo estágio de seu crescimento e empurrou-o para frente. Os futuristas tornaram-se comunistas e, pelo mesmo ato, entraram na esfera dos problemas e das relações mais profundas que transcendem os limites do seu próprio pequeno mundo, ainda não elaborado organicamente no seu espírito. Por isso, os futuristas, inclusive Mayakovsky, são mais fracos no plano da arte, aí onde aparecem melhor como comunistas. A causa não está tanto na sua origem social quanto no seu plasto espiritual. Os poetas futuristas não dominaram suficientemente os elementos da concepção e da atitude mundial do comunismo para dar-lhes expressão orgânica por meio de palavras. Essa concepção e essa atitude, por assim dizer, não entraram no seu sangue. Daí porque, frequentemente, marcham para derrotas artísticas e psicológicas com pompas e muito barulho por nada. O futurismo, nas suas obras revolucionárias mais extravagantes, torna-se estilização. O jovem poeta Bezymensky, que tanto deve a Mayakovsky, dá todavia uma expressão realmente verdadeira aos pontos de vista dos comunistas. Bezymensky ainda não se formara quando veio o comunismo. Ele nasceu espiritualmente no comunismo. Pode-se alegar, e alegou-se muitas vezes, que mesmo a doutrina e o programa proletários foram criados por membros da burguesia e da inteligência democrática. É preciso estabelecer uma diferença importante, decisiva na matéria.
A doutrina econômica e histórico-filosófica do proletariado repousa sobre um conhecimento objetivo. Se o marceneiro Bebel, um asceta, econômico na vida e no pensamento, e cujo espírito possuía o corte de uma navalha, doutor em filosofia de uma erudição universal, como Karl Marx, formulasse a mais-valia, esta teoria apareceria numa obra muito mais acessível, mais simples e mais unilateral. A riqueza e a variedade de conceitos, de argumentos, de imagens e de citações de O Capital revelam, sem dúvida alguma, o seu background intelectual. Mas, como se tratava de conhecimento objetivo, a essência de O Capital tornou-se propriedade de Bebel e de milhares e milhões de outros operários. No campo da poesia, ocupamo-nos do sentimento do mundo, através de imagens, e não do conhecimento científico. A vida cotidiana, o ambiente individual, o círculo das experiências pessoais exercem, por conseguinte, influência determinante sobre a criação artística. Remodelar o mundo dos sentimentos, absorvidos desde a infância num plano científico, é o mais difícil trabalho interior. Nem todo mundo é capaz de fazê-lo. Daí porque, no mundo, existem muitas pessoas que pensam como revolucionários e sentem como filisteus. E percebemos na poesia futurista, mesmo na parte que se entregou inteiramente à revolução, um revolucionarismo mais boêmio que proletário. Mayakovsky é um grande talento, ou, como definiu Bloch, um imenso talento. É capaz de apresentar as coisas que sempre vemos de tal modo que parecem novas. Maneja as palavras e o dicionário como um audacioso mestre, que trabalha de acordo com suas próprias leis, e sem considerar se seu trabalho de artesão agrada ou desagrada. Muitas de suas imagens, frases e expressões entraram na literatura e nela permanecerão, por muito tempo, se não para sempre. Ele possui suas próprias construções, suas próprias imagens, seu próprio ritmo e sua própria rima. O objetivo artístico de Mayakovsky revela-se, sempre, significativo e às vezes grandioso. O poeta introduz no seu próprio domínio a guerra e a revolução, o céu e o inferno. Mayakovsky é hostil ao misticismo, a todo o tipo de hipocrisia, à exploração do homem pelo homem. Suas simpatias se voltam totalmente para o operário combatente. Ele não pretende transformar-se no sacerdote da arte, ou pelo menos num sacerdote dos princípios. Está pronto, pelo contrário, a colocar a sua arte inteiramente a serviço da revolução. Mas nesse grande talento, ou mais exatamente em toda a personalidade criadora de Mayakovsky, não se encontra a harmonia necessária entre os seus componentes, nenhum equilíbrio, nem mesmo o dinâmico. Mayakovsky manifesta a sua maior fraqueza onde precisaria ter o senso de proporções e a capacidade de autocrítica. Era mais natural para Mayakovsky do que para qualquer outro poeta russo aceitar a revolução porque ela se ajustava a todo o seu desenvolvimento. Numerosos caminhos conduzem a inteligência à revolução. Nem todos levam até o fim, e por conseguinte, importa definir e apreciar mais exatamente a orientação pessoal de Mayakovsky. Existe o caminho da poesia mujiki, seguido pela inteligência e pelos caprichosos companheiros de viagem. Já falamos deles. Há o caminho dos místicos, que buscam outra música mais elevada. Há Bloch e o caminho do grupo Mudança de Direção e daqueles que se reconciliaram simplesmente conosco. Há Shapkaskia, Chagniam, e também existe o caminho dos racionalistas e dos ecléticos, Briusov, Gorodetsky e Chagniam novamente. Há numerosas outras vias, mas não podemos apontar todas elas. Mayakovsky veio pelo caminho mais curto, o dos boêmios rebeldes perseguidos. A revolução para Mayakovsky serviu como verdadeira experiência, real e profunda. Estourou com trovões e relâmpagos sobre as mesmas coisas que Mayakovsky odiava à sua maneira e com as quais não se reconciliara. Nisso reside a sua força. O individualismo revolucionário de Mayakovsky desembocou entusiasticamente na revolução proletária, mas não se confundiu com ela. Seus sentimentos subconscientes pela cidade, pela natureza e pelo mundo inteiro não são os do operário, mas os do boêmio. A lâmpada calva da rua que levanta as meias compridas na rua
Esta impressionante imagem, extremamente característica de Mayakovsky, esclarece mais sobre a natureza boêmia e urbana do poeta do que qualquer outra consideração. O tom impudente e cínico de muitas imagens, principalmente do primeiro período do poeta, traz visivelmente a marca do cabaré artístico, do café e de tudo que a ele se associa. Mayakovsky aproxima-se mais do caráter dinâmico da revolução e de sua rude coragem do que o caráter coletivo de seu heroísmo, de suas ações e de suas experiências. Assim como o grego antigo era antropomorfo, pensava ingenuamente que as forças da natureza se assemelhavam a ele, o nosso poeta é maiacomorfo e povoa com a sua personalidade os lugares, as ruas e os campos da revolução. Tocam-se os extremos. A universalização de seu próprio ego apaga, em certa medida, os limites da personalidade e aproxima o homem da coletividade que está na extremidade oposta. Isso, porém, só é verdade em certa medida. A arrogância individualista e boêmia, contrastando não com a humildade, que ninguém exige, mas com o tato e o senso da medida indispensável, corre através de tudo o que escreveu Mayakovsky. Sente-se várias vezes uma tensão extraordinariamente alta nas suas obras, mas nem sempre acompanhada de força. O poeta evidencia-se muito, concede bem pouca independência aos acontecimentos e aos fatos. Não é a revolução que luta contra os obstáculos, e sim ele, Mayakovsky, que realiza proezas atléticas na arena das palavras. Produz verdadeiros milagres, mas ao preço de esforços heróicos, de vez em quando levanta halteres notoriamente ocos. Mayakovsky a cada passo fala de si mesmo, tanto na primeira quanto na terceira pessoa, como indivíduo ou dissolvendo-se na humanidade. Quando quer elevar o homem, eleva-o até Mayakovsky. Assume atitude completamente familiar com os maiores acontecimentos da história. É o que há de menos suportável e mais perigoso na sua obra. Não se pode falar, no seu caso, de coturnos ou de pernas de pau. São para ele suportes ridiculamente pequenos. Mayakovsky tem um pé sobre o Monte Blanco e o outro sobre o Elbrus. Sua voz abafa a voz do trovão. Alguém pode se espantar quando trata familiarmente a história e com intimidade a revolução? Aí está o perigo. Adotando em toda parte e em todas as coisas padrões tão gigantes, tronejeando, um termo favorito do poeta, do alto do Elbrus e do Monte Blanco, apaga as proporções de nossos assuntos terrestres, e não se pode mais distinguir o pequeno do grande. É por isso que Mayakovsky fala de seu amor, isto é, de seus sentimentos mais íntimos, como se tratasse da migração dos povos, e pelo mesmo motivo é incapaz de encontrar outra língua quando trata da revolução. Aponta sempre com a alça máxima e, como qualquer artilheiro sabe, semelhante tiro dá o mínimo de golpes no alvo e afeta gravemente os canhões. É verdade que o hiperbolismo reflete até certo ponto o furor de nosso tempo, mas não se justifica o seu uso indiscriminado na arte. Não se pode gritar mais forte que a guerra ou a revolução, é mais fácil sucumbir. O senso de medida na arte assemelha-se ao da realidade em política. A principal falta de poesia futurista, mesmo nas suas melhores obras, é a falta de senso de medida. Ela perdeu a medida dos salões e ainda não encontrou a medida das praças públicas. Mas é preciso encontrá-la. Force a voz na praça e ela se torna rouca, sufocada, anulando o efeito do discurso. Deve-se falar com a voz natural e não com uma voz mais forte. Pode-se usar a voz em toda a sua extensão se souber como fazer isso. Mayakovsky frequentemente grita quando deveria falar. Seus gritos onde deveria gritar parecem, pois, insuficientes. A gritaria e o enrouçar afogam a dramaticidade de sua palavra. As poderosas imagens de Mayakovsky, embora geralmente esplêndidas, desintegram várias vezes o conjunto e paralisam o movimento. O poeta certamente se dá conta disso, e assim aspira a outro extremo, a linguagem de fórmulas matemáticas estranha à poesia. Pode-se pensar que a autossuficiência das metáforas, o gosto da imagem pela imagem, que o imaginismo apresenta de comum com o futurismo, que começa a parecer nosso imaginismo das canções campesinas, tem suas raízes no fundamento rural de nossa cultura. Relaciona-se mais com a igreja de Basílio bem-aventurado do que com uma ponte de cimento armado. Qualquer que seja a explicação histórica e cultural,
Não resta dúvida que nas obras de Mayakovsky o que mais falta é movimento. Isso pode parecer um paradoxo, porque o futurismo está totalmente baseado no movimento. Aqui, porém, intervém a incorruptível dialética. O excesso de imagens impetuosas conduz à calmaria. O movimento deve estar em consonância com o mecanismo de nossa percepção, com o ritmo de nossos sentimentos, para que se possa senti-lo, física e artisticamente. Uma obra de arte deve mostrar o crescimento gradual de uma imagem, de uma ideia, de um humor, de uma trama, de uma intriga, até o ápice, e não lançar o leitor de um horizonte ao outro, ainda que com ágeis golpes de metáforas. Cada frase, cada expressão e cada imagem esforçam-se em Mayakovsky para estabelecer um limite, atingir um máximo, um cume, e é por isso que o conjunto não tem ápice. O espectador sente-se como se o cortassem em pedaços, e o todo se lhe escapa. Escalar um monte é penoso, mas se justifica. Um passeio por terreno acidentado cansa menos e dá mais prazer. As obras de Mayakovsky não têm um ponto culminante, não obedecem a nenhuma disciplina interna. As partes recusam obediência ao todo. Cada uma tenta emancipar-se, desenvolver sua própria dinâmica sem considerar a harmonia do conjunto. E não restam nem conjunto, nem dinâmica. Os futuristas ainda não acharam a expressão sintética da linguagem e das metáforas em suas obras. 150 milhões deveria ser o poema da revolução, mas não o é. A obra, grande na sua intenção, está minada pela fraqueza e pelos defeitos do futurismo. O autor queria escrever uma epopeia do sofrimento das massas, do seu heroísmo, a epopeia da revolução impessoal dos 150 milhões de Ivans. E não assinou. Ninguém é o autor de meu poema. Essa impessoalidade convencional nada modifica. O poema, de fato, continua profundamente pessoal, individualista, e isso essencialmente no mau sentido dos termos. O poema contém muito de arbitrário e de gratuito. Imagens como Wilson nadando na gordura, todo habitante em Chicago tem ao menos o título de general, Wilson não se empanturra, engorda, sua barriga cresce aos poucos, etc. Essas imagens aparentemente simples e grosseiras não são de todo populares e, em todo caso, não pertencem às massas de hoje. O operário, ao menos aquele que lerá o poema de Mayakovsky, viu a fotografia de Wilson. Wilson é magro, embora acreditemos que absorva suficientemente proteínas e gorduras. O operário, igualmente, leu Upton Sinclair e sabe que em Chicago existem, além dos generais, trabalhadores em matadouros. Sente-se, a despeito de seu hiperbolismo tonitruante, nessas imagens gratuitas e primitivas, certo ceceio semelhante àquele que os adultos usam com as crianças, que transparece nessas imagens, não provém da exuberante imaginação popular, mas da asneira boêmia. Wilson tem uma escada. Se começas a subi-la quando jovem, atingirás o seu alto ao envelheceres. Ivan ataca Wilson no Campeonato Mundial da Luta das Classes. Wilson possui pistolas de 4 bocas e um sabre com 60 dentes de serra, mas Ivan tem uma só mão, pois a outra enfiou na sua cintura. Ivan, sem armas, a mão na cintura contra o infiel armado de pistolas, é um tema russo muito velho. Não estamos diante de Ilha Muromets. A menos que este não seja Ivan, o bobo, que avança descalço contra a infernal maquinaria alemã. Wilson fere-o com o sabre, fere-o 4 vezes, mas o homem ferido subitamente se levanta, e assim por diante. Como estão deslocadas e são particularmente frívolas essas baladas primitivas e esses contos de fada, transplantados para Chicago industrial e aplicadas à luta de classes. Tudo isso se pretendia titânico, é de fato atletismo. Atletismo duvidoso, que maneja pesos ocos. O campeonato mundial de luta de classe, onde está a autocrítica. Um campeonato é um espetáculo para feriados, onde frequentemente se usam truques e combinações. Nem a imagem nem o termo, portanto, convém aqui. A luta titânica de 150 milhões de homens resultou numa paródia de lenda e num match de circo. A paródia não é intencional, mas isso nada justifica. As imagens que a nada visam, ou seja, aquelas que não se formam interiormente, devoram a ideia sem deixar traços e a malbaratam, tanto no plano artístico como no plano político. Por que Ivan, contra pistolas e sabres, conserva a mão na cintura?
Por que tal desprezo pela técnica? Ivan certamente está menos armado do que Wilson, mas é precisamente por isso que deve servir-se de suas duas mãos. E se não cai por terra, é porque em Chicago não só existem generais, mas também operários que em grande parte são contra Wilson e a favor de Ivan. O poema não o mostra. Procurando obter uma imagem aparentemente monumental, o autor destrói sua verdadeira essência. Às pressas e de passagem, isto é, uma vez mais sem motivo, o autor divide o mundo inteiro em duas classes. De uma parte, Wilson, nadando na gordura, com arminhos, castores, com grandes corpos celestes, e de outra, Ivan, com blusões e milhões de estrelas da Via Láctea. Para os castores, as pequenas frases dos decadentes do mundo inteiro. Para os blusões, a frase de bronze dos futuristas do mundo. Ainda que o poema seja expressivo e possua algumas frases fortes, apropriadas, metáforas brilhantes, ele infelizmente não possui, na verdade, nenhuma frase de bronze para os blusões. Por falta de talento? Não, por falta de uma imagem da revolução, forjada pelos nervos e pelo cérebro, uma imagem à qual a expressão se subordinasse. O autor joga como um atleta, apanhando e lançando cada vez uma imagem diferente. Acabaremos contigo, mundo romântico, ameaça Mayakovsky. Bem, é preciso efetuar o fim do romantismo de Oblomov e de Karatayev. Mas como? Ele é velho, mate-o e faça um cinzeiro de seu crânio. Aí não existe romantismo? E do mais negativo? Crânios servindo de cinzeiros não são cômodos nem higiênicos, e afinal essa selvageria não tem sentido. O poeta deve estar embebido de romantismo para fazer semelhante emprego dos ossos de um crânio. Ele, em todo caso, não trabalhou e não unificou suas imagens. Roubai a riqueza de todos os mundos. É nesse tom familiar que Mayakovsky fala do socialismo. Mas roubar significa agir como ladrão. Essa palavra se ajusta, portanto, quando se trata da expropriação da terra e das fábricas pela sociedade. Está notavelmente deslocada. Ele usa tais vulgaridades para ombrear-se com o socialismo e a revolução. Quando dá tapas nas costas familiarmente dos 150 milhões de Ivans, ele não eleva o poeta a dimensões titânicas, mas reduz Ivan somente a 1/8 de página. A familiaridade não exprime a profunda intimidade, pois várias vezes apenas evidencia a inconstância política ou moral. Laços sérios e profundos com a revolução excluem o tom familiar. Engendrariam o que os alemães denominam o patético da distância. O poema contém frases fortes, imagens ousadas e expressões apropriadas. O Requiem triunfal da paz final talvez seja a parte mais poderosa. Mas na prática uma falta de movimento interior domina o conjunto. As contradições não se esclarecem, para depois se resolverem. Eis um poema sobre a revolução ao qual falta movimento. As imagens que vivem isoladamente chocam-se e titubeiam. Sua hostilidade não decorre da matéria histórica, mas do desajuste interior com a filosofia revolucionária da vida. Quando, portanto, se chega ao fim do poema, sem muita dificuldade, disse que o poeta, se usasse um pouco de precaução e autocrítica, poderia ter escrito uma grande obra. Talvez esses defeitos fundamentais não decorram das qualidades pessoais de Mayakovsky, mas devido ao fato de que ele trabalha num mundo fechado. Nada é tão adverso à autocrítica e à precaução que a vida de cenáculo. As peças satíricas de Mayakovsky igualmente não conseguem penetrar a essência das coisas e suas relações. Sua sátira é picante e superficial. Um caricaturista, para dizer alguma coisa, deve possuir mais do que o domínio do lápis. Ele deve conhecer como seu palmo o mundo que desmascara. Saltykov conhecia bem a burocracia e a nobreza. Uma caricatura aproximada, 99% das caricaturas soviéticas o são, é como a bala que erra o alvo pela distância de um dedo, ou mesmo de um palmo. Quase tocou o alvo, portanto errou o tiro. A sátira de Mayakovsky é assim. Suas notas picantes com o tom de aparte erram o alvo muitas vezes pela distância de um dedo e outras pela distância de um palmo. Mayakovsky pensa seriamente que pode se abstrair o cômico de seu suporte e reduzi-lo à aparência. No prefácio de seu conto satírico, ele mesmo apresenta um esquema do riso. O que provoca um sorriso de perplexidade à leitura desse esquema é o fato de que ele não contém absolutamente nada de engraçado.
E se alguém apresentasse um esquema melhor do que o de Mayakovsky, ainda subsistiria a diferença entre o riso provocado por uma sátira que acerta o alvo, daquele que resulta de uma cócega herbal. Mayakovsky levantou-se da boemia que o impulsionou para verdadeiras obras de criação. Mas o galho em que subiu é individual. O poeta revolta-se contra sua condição, contra a dependência material e moral em que se encontram sua vida e, sobretudo, seu amor. Ofendido e indignado contra os senhores da situação que o privaram de sua liberdade, ele chega a apelar para a revolução e prediz que seu desencadear sobre uma sociedade que tira a liberdade de um Mayakovsky. A Nuvem de Calças, poema de um amor infeliz, é, artisticamente, sua obra mais significativa, a mais audaciosa e a mais prometedora como criação. É difícil crer que um jovem de 22 ou 23 anos escrevesse um texto de uma força tão intensa e com uma forma tão original. Guerra e Universo, Mistério Burlesco e 150 milhões são muito mais fracos, justamente porque Mayakovsky deixou a sua órbita individual para entrar na órbita da revolução. Pode-se louvar o seu esforço porque não existe de fato outro caminho para ele. A esse propósito, retorna ao tema do amor pessoal, mas está alguns passos atrás da nuvem, e não à frente. Só uma ampliação do campo de conhecimento e um aprofundamento do conteúdo artístico podem manter o equilíbrio num plano muito mais elevado. Não se deve esquecer, porém, que mudar de direção e enveredar conscientemente por um novo caminho é uma coisa muito difícil. A técnica de Mayakovsky nos últimos tempos apurou-se, incontestavelmente, mas também se tornou mais estereotipada. Mistério Burlesco e 150 milhões contém, ao lado de frases grandiosas, fraquezas fatais, mais ou menos compensadas pela retórica e por alguns passos de dança na corda verbal. A qualidade orgânica, a sinceridade, o grito interior que sentimos em A Nuvem não existem mais. Mayakovsky repete-se, dizem alguns. Mayakovsky virou poeta oficial, exultam maldosamente outros. Será verdade? Não nos apressamos a fazer profecias pessimistas. Mayakovsky não é mais um adolescente, certo, mas é um jovem ainda. Isso nos autoriza a não fechar os olhos sobre as dificuldades que se encontram no seu caminho. Ele não reencontrará a espontaneidade criadora que brota como vivo manancial em A Nuvem. Não há motivo, entretanto, para lamentar. A espontaneidade juvenil geralmente cede lugar, na maturidade, a um domínio de si mesmo, que consiste não só num sólido conhecimento da língua, mas também numa larga visão da vida e da história, de uma compreensão profunda do mecanismo da vida coletiva e das forças individuais, das ideias, dos temperamentos e das paixões. Esse domínio não combina com o diletantismo social, a gritaria, a falta de respeito por si próprio, a fanfarronada enfadonha ou a brincadeira de gênios que fazem truques e malabarismos nos cafés da inteligência. Se a crise do poeta, porque crise existe, se resolve por sábio discernimento que diferencia o particular do geral, então o historiador da literatura dirá que Mistério Burlesco e 150 milhões só marcaram uma baixa de tensão inevitável e temporária na curva de uma estrada que continua a subir. Desejamos, sinceramente, que Mayakovsky dê razão ao historiador do futuro. Quando se quebra um braço ou uma perna, os ossos, os tendões, os músculos, as artérias, os nervos e a pele não se rompem segundo uma só linha, da mesma forma que não se colam novamente e saram ao mesmo tempo. Quando se produz uma fratura revolucionária na vida da sociedade, não existe simultaneidade nem simetria de processo, quer na ideologia social, quer na estrutura econômica. As premissas ideológicas, necessárias à revolução, formam-se antes do seu rompimento, enquanto as suas mais importantes consequências ideológicas só aparecem muito tempo depois. Seria, por conseguinte, falta de seriedade estabelecer, baseando-se em analogias e comparações formais, um tipo de identidade entre futurismo e comunismo, e deduzir daí que o futurismo é a arte do proletariado. Devemos rejeitar tais pretensões. Isso não significa desprezo pelas obras dos futuristas. Elas constituem marcos necessários à formação de uma nova e grande literatura, da qual compõem apenas um episódio significativo na sua evolução.
Basta, para convencer disso, abordar-se a questão, mais concretamente, no plano histórico. À crítica de que suas obras são inacessíveis às massas, os futuristas respondem que o Capital de Marx também o é. Mas não têm razão. Ainda faltam às massas, evidentemente, cultura e formação estética, às quais elas só lentamente se elevarão. Esta representa apenas uma das causas pelas quais o futurismo lhes permanece inacessível. A outra, o futurismo nos seus métodos e nas suas formas, leva claramente as marcas deste mundo, ou melhor, deste pequeno mundo em que nasceu e do qual, pela lógica das coisas, psicologicamente e não logicamente, hoje ainda não saiu. É tão difícil separar o futurismo de sua hipótese intelectual como a forma do conteúdo. Se isso acontecesse, o futurismo sofreria uma transformação qualitativa tão profunda que não mais seria futurismo. E acontecerá, mas não amanhã. Mesmo agora se pode assegurar, todavia, que muito no futurismo terá grande utilidade e poderá servir para um renascimento da arte, com a condição de que aprenda a manter-se sobre as suas próprias pernas, sem tentar se impor por decreto governamental, como quis fazer no início da Revolução. As novas formas devem encontrar por si mesmas e com independência acesso à consciência dos elementos avançados da classe operária, na medida em que estes, culturalmente, se desenvolvam. A arte não pode viver nem se desenvolver sem uma atmosfera de simpatia. É por essa via, não por outra, que se desdobra um processo complexo de mútuas relações. A elevação do nível cultural da classe operária ajudará e influenciará esses inovadores que realmente têm alguma coisa a dizer. A afetação, inevitável quando reinam os conciliabulos, desaparecerá, e os germes vivos produzirão formas novas que permitam resolver os novos problemas artísticos. Essa evolução supõe, antes de tudo, a acumulação de bens culturais, o aumento do bem-estar e o desenvolvimento da técnica. Não existe outro caminho. Não se pode pensar seriamente que a história conservará as obras dos futuristas para servir, depois de muitos anos, às massas então amadurecidas. Isso seria o mais puro passadismo. Quando chegar essa época, que não virá imediatamente e na qual a educação estética e cultural das massas trabalhadoras suprimirá o abismo entre a inteligência criadora e o povo, a arte apresentará um aspecto diferente de hoje. O futurismo, nesse processo, aparecerá como um elo indispensável. Isso é pouca coisa?